Olá, seja bem-vindo ao Cacoal Notícias. Estamos em rede em 19 sites do estado de Rondônia. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, também pelo Facebook ou pela nossa página no Instagram. Você vai conferir na íntegra todas as nossas entrevistas e também os nossos podcasts. Hoje nós vamos receber a secretária estadual da Educação, Ana Pacini. Ana, seja muito bem-vinda ao Cacoal Notícias. Bom dia, Tamara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer participar do seu programa. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre educação, que é um tema tão importante, né? E o momento que nós estamos vivendo, e esclarecer as dúvidas aí de toda a sociedade rondoniense. Ana, no dia 31, o Sintero, ele fez uma reunião, e aí foi deflagrado, né, foi selecionado que seria iniciado uma paralisação da classe da educação no estado de Rondônia, que iniciou no dia 6/8. Como que a Secretaria de Estado da Educação vê toda essa situação? Então, Tamara, a gente já vem em negociação já há bastante tempo, o Sintero e os outros sindicatos também, o Sintai e o Simprof, vêm em conversa com a secretaria. Aliás, desde que esse governo assumiu, as portas da Secretaria de Educação e do governo do Estado sempre estiveram abertas para diálogo com todos os sindicatos. Nunca essa porta se fechou. O nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, ele tem uma sensibilidade muito grande com a educação, está sempre preocupado com todas as pautas da educação, inclusive com a valorização dos profissionais. E a recomendação, a determinação dele sempre foi que a gente tenha esse link direto com os nossos profissionais, para que eles possam trazer todas as dificuldades, né, as necessidades reais, para que a gente realmente tenha uma educação de qualidade em Rondônia. Então, essa negociação já vem há muito tempo. Todos os anos, o governo do Estado, junto com o sindicato, senta e a gente já tem um planejamento todo ano de melhorias, né, de valorização, e aí as categorias, a categoria normalmente ela se manifesta se é viável aquela proposta, se não é viável, traz outras propostas, né, que às vezes a gente não consegue atender, e a gente vê, obviamente, a paralisação como um direito legítimo, né, dos nossos servidores. Eu sou professora também do Estado, e sei que a luta é importante por valorização desse profissional, que é um profissional tão importante para a sociedade de Rondônia, né, e do Brasil, né? E a gente está em negociação com os sindicatos para que a gente resolva, né, essa paralisação o mais rápido possível, porque, quer queira ou quer não, o prejuízo é muito grande aos nossos alunos, aos pais, né, aos professores também, ao governo do Estado. Então, a gente quer resolver isso quanto antes. Quais são as principais reivindicações que o Sintero tem feito à Secretaria de Educação do Estado? Então, tanto o Sintero quanto o Sintai, que é o Sindicato dos Técnicos, quanto o Simprof, que é o Sindicato dos Professores, eles sempre vêm solicitando um aumento no auxílio alimentação, né? O ano passado, nós fizemos um estudo com o intuito de fazer esse aumento do auxílio alimentação, mas devido a questões legais, a gente não conseguiu com o recurso que a gente tinha disponível, a gente não conseguiu fazer essa mudança no ano passado, mas no ano passado mesmo nós fizemos uma proposta aos sindicatos para que, já que a gente não conseguia aumentar o auxílio alimentação naquele momento, que nós pudéssemos aumentar a gratificação de sala de aula. Nossos professores que estão em sala de aula têm uma gratificação de docência que era de R$ 620 há muitos anos, e nós passamos para R$ 1.300. Então, aí, 110%, né? Quase 110% de melhoria. E os nossos profissionais técnicos, que tinham uma gratificação também há muitos anos de R$ 126, nós passamos para R$ 500, um aumento de quase 300%. Então, naquela ocasião, a gente não conseguiu ajustar
o auxílio alimentação, mas essa proposta veio para esse ano. Então, o governador determinou que fosse equiparado o auxílio alimentação para as categorias, né, que agora passa a ser de R$ 500. Né? Outro ponto que os sindicatos questionam é com relação ao auxílio transporte. Eles recebiam um auxílio transporte por uma determinação da justiça, foi encerrado, e aí o governo entendeu que era necessário um auxílio que pudesse ajudar os nossos profissionais nesse deslocamento. Então, colocou como proposta o pagamento de R$ 200, né, para auxílio transporte de profissionais que ganham até 4 salários mínimos. Um outro ponto que os sindicatos vêm questionando também é com relação à titularidade. O que é a titularidade? São os profissionais que têm pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Hoje, esses profissionais ganham 15% para quem tem especialização, 15% a mais no vencimento, os que têm mestrado, 20% a mais, e os que têm doutorado, 25% a mais. E a proposta era que fosse aumentado esse percentual. Mas, considerando que esse percentual é em cima do vencimento e todos os anos é atualizado o piso, né, salarial, então todo ano ele tem um aumento, essa gratificação, se fosse aumentado o percentual, entraria num efeito cascata, que é vedado pelo Tribunal de Contas. Então, nós tivemos algumas dificuldades para atender esse ponto, porque é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, o gestor ele não pode fazer uma despesa que fique para outros gestores pagarem, né? Que eles chamam de efeito cascata. Então, a gente achou como alternativa, já que a gente não consegue, nesse momento, melhorar essa gratificação, a gente achou como alternativa pagar um abono no final do ano, uma bonificação a mais, e no próximo ano pensar numa alternativa para atender essa necessidade da categoria. Além disso, a gente propôs também que regularizasse 10 dias de recesso para os nossos técnicos, que os nossos técnicos não tinham direito oficialmente a esses 10 dias de recesso no meio do ano, como acontece nas escolas com os profissionais, os docentes. Então, a gente vai regularizar, né, através de uma minuta de lei que vai ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, esses 10 dias, e também o concurso público, que é almejado aí por toda a categoria, né, um concurso público unificado para técnicos e para professores, que está sendo desenhado, né, concluído esse ano, já vai acontecer esse ano, para contratação para o próximo ano. Então, essas foram as propostas que o governo apresentou à categoria, e a categoria, os filiados ao Sintero não aceitaram a proposta. Então, nós sentamos novamente com os 3 sindicatos para tentar achar uma alternativa que atenda a categoria, né? E hoje, daqui a pouco, 10 horas, eu tenho uma reunião na governadoria, né, junto com toda a equipe econômica, para tentar achar uma alternativa que atenda os nossos profissionais. Nós temos, assim, um reconhecimento enorme quanto ao trabalho de todos esses profissionais da educação. É um trabalho brilhante, nós temos professores extremamente comprometidos, responsáveis. A educação de Rondônia é considerada uma das melhores do país, nós já estamos em 6º lugar, graças ao trabalho desses profissionais, e o nosso governador entende a necessidade dessa valorização, né? Claro, nós temos limitações fiscais, né? Infelizmente, a gente tem 5 mil, não pode gastar 10, né? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade quando você faz qualquer despesa, para que você tenha receita suficiente a fim de que você honre aquele compromisso. Nós já tivemos ocasiões de nossos servidores públicos ficarem sem receber salário mais de 4 meses,
né? E isso é um impacto na vida de todos. Então, todas as vezes que o governo do estado pensa em dar qualquer melhoria, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, para que a gente consiga honrar com esse compromisso, como o governador vem honrando durante todos esses anos. Mas a porta nunca esteve fechada, viu, Tamara? A porta sempre esteve aberta. A gente compreende a paralisação, mas eu entendo que a paralisação ela é válida quando se esgota todas as possibilidades de negociação, e essas possibilidades nunca se esgotaram. O governo do Estado sempre abriu a porta para negociações, né? É claro que chega num limite que você não consegue mais, mas isso ainda não aconteceu. Então, a gente está disposto a resolver a questão da melhor forma possível, tentar alguma alternativa, e levar para a categoria. Se for possível a melhoria, nós levaremos para a categoria na quarta-feira. Se a gente não conseguir achar uma alternativa viável que atenda a necessidade da categoria, então aí a gente vai para os meios legais, né? Que é tudo que a gente não quer para que essa greve não se estenda, né? Esse ano nós temos Enem, né? Nossos estudantes saindo aí do terceiro ano do ensino médio, prestando uma prova tão importante que impacta na vida de todos eles, né? Nós temos avaliações aí de SAEB, de SAERO, né? Que são avaliações importantes para a educação de Rondônia, né? Temos um planejamento muito forte através de um programa que foi lançado há pouco tempo para melhoria da qualidade da educação em língua portuguesa e matemática, inclusive com premiações grandes aí para as escolas que se destacarem. Então, todo esse planejamento de melhoria é para que a educação fique ainda melhor do que ela já está, né? A gente vem cumprindo a lei federal do piso salarial rigorosamente, né? A gente estende esse benefício da lei para os nossos técnicos, melhoramos gratificações de docência, gratificações de unidade escolar, pagamos progressão funcional, pagamos licença-prêmio em pecúnia, mais de 442 milhões de reais em 6 anos, né, de licença-prêmio em pecúnia. Então, as melhorias de 2019 até 2025 foi de aproximadamente 105%, né? É claro, a gente gostaria de fazer ainda mais, né? A inflação nesses últimos anos foi de 39%. Né? Então, assim, dentro das possibilidades do governo do estado, a gente vem valorizando a categoria, né? Mas a gente sabe que uma categoria com um papel tão importante, né, na sociedade, que é a educação, né, precisa ainda mais de valorização. A gente reconhece isso. E eu, como professora, tenho uma responsabilidade ainda maior, Tamara, de estar nessa cadeira, porque, obviamente, eu quero que os meus colegas se sintam representados aqui, com a minha pessoa à frente da Secretaria de Educação. E a gente não tem poupado esforços para que isso aconteça o mais breve possível. A gente entende que a nossa categoria almeja por uma valorização que a gente possa levar para a nossa aposentadoria. Isso é um dos grandes questionamentos que os sindicatos nos colocam sempre, né? Tanto o Simprof, o Sintai, o Sintero sempre está trazendo nessa proposta de que a gente possa se aposentar com um salário digno, né? E é nessa perspectiva que a gente tem um olhar muito sensível para que a gente consiga chegar aí numa alternativa que atenda às necessidades dos nossos grandes profissionais, que são os professores e técnicos do estado de Rondônia. Ana, muito obrigada pela sua participação com a gente no Cacau Notícias, muito esclarecedora, né, as suas informações, e claro, né, a gente continua acompanhando por aqui, né, o desenrolar de toda essa situação, tem reunião amanhã, tem reunião também na quarta-feira, né,
Então, a partir de quarta-feira aí, qualquer coisa, nós entramos novamente em contato. Você também tem as portas abertas aqui no Cacau Notícias, sempre que precisar, após a reunião de quarta-feira, caso seja necessário, você pode entrar em contato com a nossa equipe de redação aqui, que nós vamos estar novamente abrindo as portas para você esclarecer o que foi acordado aí entre a classe, né, dos trabalhadores e a Secretaria Estadual de Educação. Bom, você que nos acompanhou, você continua aí vendo todas as informações, todas as notícias, você pode acompanhar essa entrevista na íntegra pela TV do Povo em Porto Velho e também pela SIC TV na cidade de Rolim de Moura. E é claro, nos 19 sites que nós temos em todo o estado de Rondônia. Muito obrigada e nós voltamos a qualquer momento com mais informação.